Fala pessoal, tudo bem? Vamos comentar aqui nesse vídeo essa primeira rodada aí do Brasileirão. A gente teve a rodada completa, finalmente começou o Brasileirão e quando começa a gente percebe o quanto que os estaduais eles realmente são enfadonhos, demorados e aqueles jogos ali não representam muito pouco, né? Em questão de nível técnico, a arbitragem às vezes é ruim, então não representa muito, né, o que os times, como o nível em que os times estão. Então, realmente, quando chega no Campeonato Brasileiro, a gente começa a ver realmente ali o nível dos times e é o que realmente interessa, né? Bem, o que a gente viu nessa primeira rodada foi um amplo domínio, né, vamos dizer assim, dos mandantes, né? Foram 7 vitórias dos mandantes, um empate e apenas 2 vitórias dos visitantes, né? No total, 26 gols, uma média de 2,6 por jogo. Eu vou começar aqui dando destaque para alguns jogos, vou começar falando o resultado aqui, Palmeiras e Cuiabá, né? 2-1 Palmeiras. Palmeiras aí mais uma vez confirmou a vitória, muita reclamação do Abel Ferreira, né? Foi expulso, reclamou da arbitragem. Mas o Palmeiras aí confirmou a boa fase, sendo eficiente, né? Vencendo aí um placar de 2-1. Mas nesse momento o que interessa é os pontos, né? Outro jogo que a gente teve nesse mesmo horário aí foi América e Fluminense, né? 3-0 Fluminense. O América no primeiro tempo jogou muito bem, fez um primeiro tempo incrível, né? Realmente muito mais volume, criou muito mais que o Fluminense, só que não conseguiu fazer os gols ali, né, efetivamente. E no segundo tempo isso aí fez muita falta. O Diniz mudou o time, mostrou que o Fluminense tem um elenco equilibrado, um bom elenco, um elenco relativamente grande, né, para as competições que está disputando. E daí o Fluminense nos contra-ataques conseguiu fazer 3 gols. O goleiro Cavicchioli ainda defendeu um pênalti, né? Ainda estava 0-0 o jogo, o Fluminense sofreu um pênalti e ele conseguiu ali esbarrar a mão na bola, ela foi na trave, né? O Cano errando o pênalti mais uma vez. E no lance quase seguinte ali, o próprio Cano ali no contra-ataque ficou cara a cara e tirou o goleiro fácil ali do lance, fez 1-0. Depois parece que o América sentiu esse gol e custou para entrar na partida de novo, né? E tomou o segundo, o terceiro e fez uma atuação ruim no segundo tempo, né? Não criou muito, não chutou muito no gol e foi uma boa vitória aí do Fluminense que confirma aí a boa fase. O Botafogo venceu o São Paulo por 2-1 no Rio de Janeiro, né? E um jogo aí de dois times aí que, vamos dizer, não estão numa boa fase, né? Não apresentam um bom futebol. Melhor para o Botafogo, conseguiu vencer aí por 2-1. E o São Paulo está numa fase terrível também, né? Empatou na Copa do Brasil e já estreou com derrota no Brasileirão. Outro jogo, o Bragantino e Bahia, né? O Bragantino conseguiu vencer por 2-1, uma boa vitória do Bragantino de virada em casa, né? Estreando aí com vitória, sempre importante. O Atlético do Paraná também venceu o Goiás por 2-0 jogando em casa, confirmando aí a boa fase do time. O Flamengo, isso aí já são jogos. Ainda no sábado, né, teve um jogo às 9 da noite, né, encerrando a rodada do sábado. Vou falar do sábado antes de começar a falar dos jogos de domingo. O Atlético Mineiro recebeu o Vasco e perdeu por 2-1. Esse jogo também foi terrível, né? O Atlético está numa fase terrível. Resolveu a questão do técnico, né? O Kudê vai ficar. A diretoria colocou panos quentes ali em cima da situação de crise que foi criada. No entanto, o Atlético não consegue jogar, não consegue mostrar um bom futebol. Isso já faz tempo, né? Já faz tempo que está assim e não tem perspectiva de melhora, né? E o Vasco abriu 2-0 logo no começo, abriu 2-0 rápido. E no final do primeiro tempo o Atlético fez o 2-1, parecia que realmente ali as coisas iam mudar no segundo tempo. O estádio não estava lotado, mas tinha ali um público considerável, mas não conseguiu, né? O Atlético não conseguiu. O Vasco segurou bem e comemorou muito, né, esse resultado que é muito importante para o Vasco, né, que está voltando aí
para a Série A e conseguiu essa vitória importante fora de casa, né, contra um adversário aí que é, né, considerado aí, pelo menos antes de começar o campeonato, era um dos favoritos ao título, né? Vamos ver no desenrolar aí do campeonato. Bem, aí no domingo a gente teve aí alguns jogos, né? Flamengo venceu o Coritiba por 3-0, né? Reencontrou as vitórias aí o Flamengo, né? A estreia, não a estreia no campo, né? Mas a estreia no Brasileirão com a definição do novo técnico, né? Que é o Jorge, não o Jesus, o Sampaoli, né? E venceu o Coritiba por 3-0 sem muitas dificuldades. Corinthians e Cruzeiro também jogaram no mesmo horário em São Paulo, e esse jogo foi um jogo ruim, vamos dizer assim, das duas equipes, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians não conseguiam criar no primeiro tempo ali, um jogo muito travado, com o Cruzeiro dando o tom do jogo. Daí você já imagina, né? Aquele time do Cruzeiro limitado daquele jeito e o Cruzeiro propondo o jogo. E aí no segundo tempo a defesa do Cruzeiro falhou em um lance, o Corinthians abriu 1-0, depois conseguiu fazer o 2-0 com o gol do Gil, de um cruzamento, acho que foi de escanteio mesmo, né? E no finalzinho, já nos acréscimos, o Cruzeiro diminuiu, mas em momento nenhum ameaçou o Corinthians a ponto de empatar, o jogo já estava praticamente ali definido, né? Então o Corinthians também não está numa boa fase assim, mas tem vencido, né? Principalmente na Libertadores, conseguiu um bom resultado, mas o técnico é bastante questionado, né? O futebol que eles apresentam não é um bom futebol, muitas lesões, né? Você vê os jogadores ali no departamento médico, vários, né? Então isso é complicado também para esse tanto de competição, mas conseguiu a vitória, que é o mais importante. O Cruzeiro segue aí sem vencer, né? Já tem bastante jogos aí que não vence, né? Se a gente for pegar jogos oficiais aí, o Cruzeiro tem 4 jogos que não vence, né? Venceu 2 amistosos aí, mas a semifinal do Mineiro, né? Os 2 jogos contra o América foi derrotado, jogou contra o Náutico na Copa do Brasil, foi derrotado, e hoje uma derrota contra o Corinthians, né? É a segunda derrota seguida do técnico Pepa. E o Grêmio jogou com o Santos, né? No Rio Grande do Sul, não jogou em Porto Alegre, jogou no estádio do Juventude, né? E o Grêmio venceu por 1-0, o Soares ainda errou um pênalti, e o time do Grêmio no final ali sofreu, o Santos cresceu um pouco no jogo, mas conseguiu vencer ali com uma certa tranquilidade, né? Apesar de 1-0 ali, uma boa vitória para o Grêmio, né? Vitória aí na estreia, e o time do Grêmio aí, 3 vitórias aí seguidas aí, se a gente for pensar aí nos últimos 3 jogos, né? Venceu a final do Gauchão, venceu a Copa do Brasil contra o ABC e hoje a vitória contra o Grêmio, né? Então são 3 vitórias seguidas, uma boa campanha, um bom início de campeonato aí para o time do Renato Gaúcho. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Então o Fluminense está em primeiro, né, com 3 pontos, o Flamengo também com 3, esses aí os que venceram, né? O Fluminense e o Flamengo fizeram 3 gols, né? Uma ótima rodada para os times do Rio de Janeiro. O Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Vasco, Grêmio, todos que venceram aí com 3 pontos. E aí o empate, né? Eu não comentei esse jogo, né? Internacional e Fortaleza, que empataram 1-1, né? O jogo também no sábado, e jogo ali que um resultado justo, vamos dizer assim, né? Todos os 2 times ali envolvidos aí nessas competições internacionais, né? Tanto o Inter quanto o Fortaleza, e empataram ali em 1-1. O Bahia perdeu, o Cruzeiro, São Paulo, Atlético, Cuiabá, Santos, o Goiás, o América e o Curitiba. Então essa foi a primeira rodada aí do Brasileirão, né? Esses jogos aí, e a gente vai continuar acompanhando. A gente está com a expectativa aí para essa segunda rodada aí, que vai ser no dia 22, então marcado aí para o final da semana, né? Durante a semana vai ter jogos aí da Libertadores, então
a rodada do Brasileirão vai ser só no final de semana. Então é isso aí, fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.